Você já foi humilhado por alguém da sua própria família na frente de dezenas de pessoas? Pois bem, eu fui. E o que aconteceu depois dessa humilhação mudou minha vida para sempre. Meu nome é Sarah, tenho 28 anos, e esta é a história de como minha própria irmã tentou me usar como empregada na festa de aniversário dela, mas acabou descobrindo quem eu realmente era da pior forma possível. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Para entender completamente o que aconteceu naquela noite, preciso voltar algumas semanas no tempo. Minha irmã Madison sempre foi a favorita da família. Desde pequenas ela tinha tudo: a atenção dos nossos pais, os melhores presentes de aniversário, as roupas mais bonitas e, principalmente, a admiração de todos ao nosso redor. Eu, por outro lado, sempre fui vista como a diferente, a estudiosa, aquela que passava mais tempo com livros do que em festas. Madison trabalhava como gerente de marketing em uma empresa de médio porte e fazia questão de ostentar seu lifestyle nas redes sociais. Apartamento em bairro nobre, roupas de marca, jantares em restaurantes caros. Ela vendia uma imagem de sucesso que impressionava a todos, especialmente nossa família. Eu, por outro lado, levava uma vida mais reservada. Trabalho remoto, apartamento simples, poucas aparições nas redes sociais. Para eles, eu era apenas a irmã sem ambição, que nunca tinha conquistado nada relevante na vida. A tensão entre nós sempre existiu, mas se intensificou nos últimos anos. Madison tinha o hábito de fazer comentários sutis sobre minha aparência, meu trabalho, minha vida social, sempre disfarçados de preocupação de irmã, mas que na verdade eram pequenas humilhações constantes. Sarah, você não acha que deveria se arrumar mais? Sarah, ainda trabalhando nesse computadorzinho? Sarah, quando você vai arrumar um namorado de verdade? Por isso, quando recebi o convite para sua festa de 30 anos, confesso que fiquei surpresa. Não que ela não me convidasse para eventos familiares, mas desta vez, havia algo diferente no tom da mensagem. Sarah, estou fazendo uma festa incrível para meus 30 anos no Riverside Gardens, é um lugar super chique e vão estar todas as pessoas importantes da minha vida. Você precisa estar lá, vai ser no sábado às 19 horas. Ah, e se puder chegar um pouco mais cedo para me ajudar com algumas coisas, seria perfeito. O Riverside Gardens era realmente um local impressionante. Eu havia pesquisado online depois de receber o convite, um espaço para eventos de luxo, com jardins deslumbrantes, salões elegantes e uma reputação de atender apenas a elite da cidade. O tipo de lugar onde uma única festa custaria o equivalente ao meu aluguel de vários meses. Fiquei genuinamente impressionada que Madison tivesse conseguido reservar um lugar daqueles. A parte sobre chegar mais cedo para ajudar me incomodou um pouco, mas tentei pensar positivamente. Talvez ela quisesse ter um momento de irmãs antes da festa começar. Talvez finalmente estivesse tentando se aproximar de mim. Ou talvez, apenas talvez, ela tivesse percebido que sempre me manteve à distância e quisesse mudar isso. Respondi que estaria lá, tanto para ajudar quanto para a festa. Sua resposta foi rápida e estranhamente específica. Perfeito, chega lá umas 5:30 da tarde. Ah, e Sarah, veste algo simples e confortável para te ajudar a se movimentar bem. Ok, a festa é mais formal, mas para ajudar nas preparações é melhor algo prático. Aquela mensagem deveria ter sido um sinal de alerta, mas na época interpretei como uma irmã sendo prática e considerada. Afinal, fazia sentido usar roupas confortáveis para ajudar nas preparações e depois me trocar para algo mais elegante para a festa. Nos dias que antecederam o evento, Madison se tornou estranhamente atenciosa comigo. Ligava perguntando se eu estava animada, se havia confirmado presença, se precisava de carona, comportamentos totalmente fora do padrão dela. Novamente, interpretei isso como nervosismo pré-festa e talvez uma tentativa genuína de melhorar nossa relação. Passei horas escolhendo o que vestir. Para as preparações, optei por uma calça jeans escura e uma blusa branca simples mas bem cortada, algo que fosse prático, mas não me fizesse parecer desleixada. Para a festa em si, havia separado um vestido azul marinho que considerava elegante sem ser chamativo demais. Não queria ofuscar a aniversariante, mas também não queria parecer deslocada em um ambiente tão sofisticado. No sábado, acordei com uma mistura de ansiedade e expectativa.
parte de mim estava genuinamente animada para ver Madison feliz em sua festa. Outra parte sentia aquele nó familiar no estômago, que sempre aparecia quando eu sabia que estaria em eventos familiares. A sensação de que, não importa o que eu fizesse, nunca seria suficiente. Passei a manhã cuidando de alguns trabalhos pendentes. Tinha uma apresentação importante na segunda-feira e queria deixar tudo organizado para poder aproveitar o fim de semana sem preocupações. Por volta das 15 horas comecei a me arrumar, tomei um banho relaxante, fiz uma maquiagem natural mais caprichada, e vesti as roupas que havia separado para as preparações. Antes de sair, parei em frente ao espelho do meu quarto. A mulher que me encarava de volta parecia confiante, arrumada, pronta para qualquer situação. Respirei fundo, peguei minha bolsa com o vestido da festa dentro, e saí para o que eu pensava que seria apenas mais um evento familiar. O trânsito estava tranquilo para um sábado à tarde, e cheguei ao Riverside Gardens exatamente às 5:30 da tarde, como Madison havia pedido. O local era ainda mais impressionante pessoalmente do que nas fotos online. Jardins meticulosamente cuidados, uma entrada imponente com pedras naturais, e um estacionamento onde vi carros que custavam mais do que eu ganhava em um ano. Estacionei meu modesto sedã entre dois SUVs de luxo e caminhei em direção à entrada principal. A recepcionista, uma jovem elegante uniformizada, me cumprimentou com um sorriso profissional. "Boa tarde! A senhorita deve estar aqui para a festa da Madison Thompson?" "Sim, sou a irmã dela, Sarah. Cheguei um pouco mais cedo para ajudar nas preparações." A expressão da recepcionista mudou sutilmente, um micro franzir de sobrancelhas que durou apenas um segundo. "Ah, claro, a Madison está no salão principal. É só seguir por aquele corredor e virar à direita." Agradeci e segui as indicações, admirando a decoração sofisticada do local. Lustres de cristal, móveis antigos mas bem conservados, obras de arte nas paredes. Tudo respirava elegância e bom gosto. Quanto mais eu caminhava, mais impressionada ficava com a escolha de Madison. Como ela havia conseguido reservar um lugar daqueles? Encontrei o salão principal sem dificuldades. Era um ambiente amplo e belíssimo, com janelas enormes que davam vista para os jardins, mesas redondas dispostas estrategicamente, e uma pequena pista de dança no centro. Madison estava lá, conversando animadamente com duas mulheres que eu não conhecia. Quando me viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que parecia genuinamente feliz. "Sarah, que bom que você chegou." Ela veio até mim e me deu um abraço, coisa que raramente acontecia entre nós. "Essas são minhas amigas Jennifer e Amanda. Meninas, esta é minha irmã Sarah, que eu falei que ia ajudar hoje." Jennifer e Amanda me cumprimentaram educadamente, mas notei que havia algo estranho na forma como Madison me apresentou. "Que vai ajudar hoje, não que veio para a festa ou minha irmã, apenas que vai ajudar hoje." "Então," disse Madison com aquele sorriso que eu estava começando a reconhecer como forçado, "que bom que você veio com roupa adequada para trabalhar. Tenho algumas coisinhas que você pode me ajudar." E foi nesse momento que percebi que algo estava muito errado. O que aconteceu nos minutos seguintes mudaria para sempre a forma como eu via minha família e, principalmente, como eu via a mim mesma. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. "Então," disse Madison com aquele sorriso que eu estava começando a reconhecer como forçado, "que bom que você veio com roupa adequada para trabalhar. Tenho algumas coisinhas que você pode me ajudar." Antes que eu pudesse processar completamente o que ela havia dito, Madison me pegou pelo braço e me conduziu para longe de Jennifer e Amanda. "Vem comigo, Sarah. Preciso te mostrar algumas coisas." Ela me levou até uma pequena sala nos fundos do salão que parecia ser usada pela equipe do local para guardar suprimentos. Havia caixas empilhadas, uniformes pendurados em cabides, e uma mesa com alguns papéis organizados. Foi então que a realidade começou a me atingir como um soco no estômago. "Olha só", Madison disse pegando algo de cima da mesa, "consegui esse uniforme extra para você, vai ficar perfeito. É do mesmo modelo que as outras meninas estão usando hoje." Ela estendeu em minha direção um uniforme completo, calça preta, camisa branca com gola e punhos pretos, e um avental pequeno com o logo do Riverside Gardens bordado. Junto com isso, havia um crachá de identificação em branco, esperando para ser preenchido.
Fiquei completamente paralisada segurando aquele uniforme enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. Madison, eu não entendo. Pensei que você havia me pedido para ajudar com decoração ou receber convidados, não para. Sarah, calma, ela interrompeu com uma risada que soou forçada demais. É só por hoje, ok? Olha, eu sei que pode parecer estranho, mas eu realmente preciso de ajuda extra para que tudo saia perfeito. E como você sempre foi tão prática, pensei que você não se importaria. Cada palavra dela era como uma facada. Sempre foi tão prática, código para, você nunca foi glamourosa o suficiente mesmo. Era típico da Madison disfarçar insultos como se fossem qualidades. Mas Madison, eu trouxe um vestido para a festa, pensei que depois de ajudar nas preparações, eu ficaria como convidada. Ah, Sarah, você vai estar aqui ajudando, isso é muito mais importante do que ficar só sentada em uma mesa. Além do mais, ela baixou a voz como se fosse compartilhar um segredo, assim você pode ficar perto de tudo, ver como é uma festa de verdade, entende? É uma experiência. A forma como ela disse festa de verdade deixou claro que, na opinião dela, eu nunca havia estado em uma festa que valesse a pena. Senti meu rosto queimar de humilhação, mas ainda tentei dar o benefício da dúvida. Madison, eu realmente não me sinto confortável com isso. Não posso simplesmente ajudar sem o uniforme? Sarah, por favor! Agora havia uma pitada de irritação na voz dela. Eu já confirmei com o pessoal do local que teria uma ajudante extra hoje. Eles estão esperando. Se você aparecer sem uniforme, vai causar confusão. E olha, ela gesticulou vagamente na direção do salão. Minhas amigas e colegas de trabalho vão estar aqui. Pessoas importantes, eu preciso que tudo seja profissional. E ali estava, a verdade finalmente saindo. Ela não queria que eu fosse reconhecida como irmã dela na frente das pessoas importantes. Queria que eu fosse invisível, mais uma funcionária anônima servindo bebidas e recolhendo pratos sujos. Você vai me pagar? Perguntei, numa tentativa desesperada de manter alguma dignidade na situação. Madison riu, uma risada alta e genuína dessa vez. Sarah, você é minha irmã, é um favor de família, além do mais você vai estar comendo e bebendo aqui gratuitamente, considere isso seu pagamento. Claro. Comida e bebida que sobrassem da festa das pessoas importantes dela. Fiquei ali parada, segurando aquele uniforme enquanto sentia anos de pequenas humilhações se acumulando em meu peito. Todas as vezes que ela havia minimizado minhas conquistas, todas as piadas sobre minha aparência, todos os comentários sobre como eu era diferente da família. E agora isso. Sarah, a voz dela estava ficando impaciente. O pessoal vai começar a chegar em 1 hora, você vai se trocar ou não? Olhei para ela, realmente olhei. Madison estava linda, como sempre. Vestido designer vermelho que realçava sua silhueta, cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem impecável. Ela irradiava confiança e satisfação, a satisfação de quem estava prestes a exibir sua vida perfeita para todas as pessoas importantes que admirava. E então olhei para o uniforme em minhas mãos, era bem feito, limpo, profissional. Não havia nada de errado em trabalhar como garçonete. Era um trabalho honesto e importante. O problema não era o uniforme em si. O problema era a mentira, a manipulação, a forma como ela havia me enganado para que eu viesse ajudar como irmã, quando na verdade queria me usar como mão de obra gratuita. Ok, eu disse finalmente, eu vou me trocar. O rosto de Madison se iluminou. Ah, que ótimo, sabia que você entenderia. Você sempre foi tão compreensiva, Sarah. Mais um eufemismo. Compreensiva significava fácil de manipular. Tem um banheiro ali do lado onde você pode se trocar. Ai, Sarah! Ela pegou o crachá em branco da mesa. Qual nome você quer que eu coloque aqui? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim, que nome? Bom, seu nome verdadeiro pode ser meio confuso, né? Se alguém perceber que temos o mesmo sobrenome, pode gerar perguntas desnecessárias. Até nisso ela havia pensado. Queria ter certeza absoluta de que ninguém descobriria nossa relação familiar. Que tal, Emma? Ela sugeriu, já começando a escrever no crachá. Emma Johnson, soa profissional. E foi assim que me tornei Emma Johnson. Peguei o uniforme e o crachá e me dirigi ao banheiro, sentindo como se estivesse em um pesadelo surreal. O banheiro era tão elegante quanto o resto do local. Mármore, louças douradas, toalhas macias.
O tipo de lugar onde eu deveria estar como convidada, me retocando entre as bebidas e conversas da festa. Em vez disso, estava ali me despindo da minha identidade e vestindo a fantasia que minha irmã havia criado para mim. O uniforme servia perfeitamente, Madison tinha bom olho para tamanhos. Prendi meu cabelo em um coque baixo e profissional, coloquei o crachá Emma Johnson no peito e me olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta não era mais Sarah, a irmã convidada para uma festa. Era Emma, uma funcionária temporária que ninguém olharia duas vezes. A transformação era perturbadora e, de certa forma, libertadora. Se eles queriam me tornar invisível, talvez eu pudesse usar isso a meu favor. Quando voltei para a sala de suprimentos, Madison estava conversando baixinho com uma mulher mais velha, que vestia um uniforme similar ao meu, mas com detalhes dourados que indicavam ser a supervisora. Ah, perfeito! Madison disse ao vereador, Mrs. Rodrigues, esta é Emma, a ajudante extra que mencionei. Mrs. Rodrigues me analisou rapidamente com olhos experientes. Você tem experiência em eventos formais? Antes que eu pudesse responder, Madison interveio. Ela é nova nisso, mas é muito esforçada. Tenho certeza de que vai se sair bem. Tudo bem, disse Mrs. Rodrigues. Emma, você vai trabalhar na área de bebidas hoje. Vai circular pelo salão oferecendo champanhe e coquetéis aos convidados. É simples, sorria, seja educada, e se alguém fizer perguntas que você não saiba responder, me chame, entendido? Sim, senhora. Ótimo. Os convidados começam a chegar em 45 minutos, vou te mostrar onde ficam as bebidas e como preparar as bandejas? Madison me deu um tapinha no braço. Obrigada, Sarah, quer dizer Emma, você é a melhor irmã, funcionária do mundo. Ela riu da própria piada como se fosse hilária. Passei os próximos 45 minutos aprendendo a equilibrar bandejas, memorizando os tipos de bebidas disponíveis e observando a transformação do salão. Flores chegaram e foram dispostas perfeitamente em cada mesa. Velas foram acesas, criando uma atmosfera romântica e sofisticada. A pista de dança foi polida até brilhar. Tudo estava sendo preparado para ser perfeito para a festa de Madison. E eu estava ali, invisível em meu uniforme, assistindo a tudo de dentro da engrenagem que fazia aquela perfeição acontecer. Às 19 horas em ponto, os primeiros convidados começaram a chegar. Eu estava posicionada próxima à entrada com uma bandeja de champanhe, sorrindo e oferecendo bebidas como Mrs. Rodrigues havia me instruído. Champanhe? Boa noite, champanhe. Os convidados me olhavam como olhavam para qualquer funcionário, com educação distante, às vezes nem me vendo realmente. Eu era parte do cenário, uma peça funcional da festa perfeita de Madison. Depois de cerca de meia hora servindo bebidas, vi Madison fazer sua entrada triunfal. Ela havia se trocado para um vestido ainda mais deslumbrante, dourado com detalhes em paetês que capturavam a luz dos lustres. Todos se viraram para admirá-la, e ela brilhava sob a atenção, cumprimentando cada convidado com beijos no ar e sorrisos radiantes. Em um momento, nossos olhares se cruzaram através do salão. Ela estava rodeada por seus amigos e colegas, recebendo parabéns e elogios, e eu estava ali com minha bandeja, praticamente invisível. Madison me deu uma piscadinha rápida e um sorriso pequeno, como se fôssemos cúmplices de alguma brincadeira divertida. Mas não era uma brincadeira para mim. Era a humilhação mais profunda que eu já havia experimentado. E o pior é que havia sido orquestrada pela minha própria irmã, alguém que deveria me proteger e me apoiar. Foi então que percebi uma coisa. Por mais que aquela situação fosse humilhante, ela também me dava uma perspectiva única. Eu estava vendo Madison e seus convidados como eles realmente eram quando pensavam que ninguém importante estava observando. E o que eu estava vendo não era nada agradável. Mas eu ainda não tinha ideia de que a verdadeira surpresa da noite ainda estava por vir. Por mais que aquela situação fosse humilhante, ela também me dava uma perspectiva única. Eu estava vendo Madison e seus convidados como eles realmente eram quando pensavam que ninguém importante estava observando. E o que eu estava vendo não era nada agradável. Depois de circular pelo salão por 1 hora oferecendo bebidas, comecei a notar padrões perturbadores no comportamento dos convidados. Eles falavam sobre mim como se eu fosse um objeto, não uma pessoa. Garçonete, mais champanhe aqui. E você pode limpar isso? Nunca, por favor. Nunca, obrigado. Apenas comandos secos direcionados a funcionário invisível.
Mas o que mais me chocou foram as conversas que ouvi, quando eles pensavam que ninguém estava prestando atenção. Próxima ao bar, um grupo de colegas de trabalho de Madison comentava sobre os funcionários do local, com um desprezo que me gelou o sangue. "Olha só essa garçonete nova", disse um homem de terno caro, apontando discretamente para mim. "Aposto que nem terminou o ensino médio. Esse tipo de gente só serve para isso mesmo." "É", concordou uma mulher loira de vestido rosa, "Madison fez bem em contratar ajuda extra. Imagina se tivéssemos que nos servir sozinhos, que horror!" Eles riram como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Eu continuei servindo as bebidas mantendo o rosto neutro, mas por dentro estava fervendo. Essas pessoas não me conheciam, não sabiam nada sobre mim, mas já haviam decidido meu valor baseado apenas no uniforme que eu vestia. Mais tarde, enquanto recolhia copos vazios das mesas, ouvi Jennifer, uma das amigas que Madison havia me apresentado no início, falando sobre relacionamentos com outras mulheres. "Vocês viram o namorado novo da Carolina? É um engenheiro da Microsoft. Finalmente ela arrumou alguém do nível dela, não como aquele último que trabalhava em... Como era mesmo? Ah, sim, mecânico, que constrangimento." "Imagina", disse Amanda a outra amiga, "levar um mecânico para eventos corporativos, as pessoas julgam muito por essas coisas." Exato! O status do parceiro reflete em nós também. "Eu jamais namoraria alguém que não fosse pelo menos da minha classe social", completou Jennifer. Enquanto escutava aquilo, pensei em todos os relacionamentos que Madison havia sabotado sutilmente ao longo dos anos. Sempre havia algo errado com os caras que eu namorava. "Ele é legal, Sarah, mas será que tem ambição?" "Que fofo, Sarah, mas você não acha que merece alguém mais sofisticado?" Agora eu entendia. Para Madison e seu círculo social, as pessoas eram classificadas como mercadorias, e o valor de alguém era determinado pela posição social, dinheiro e status profissional. Eu, como a irmã sem ambição, claramente não atendia aos padrões deles. Durante o jantar fui designada para servir a mesa principal onde Madison estava sentada com os convidados VIP. Eram principalmente executivos da empresa onde ela trabalhava, incluindo seu chefe, M.R. Patterson, e alguns investidores importantes da cidade. Enquanto servia o primeiro prato, ouvi Madison contando uma versão muito editada da nossa infância para impressionar seus convidados. "Ah, sim, sempre fui muito determinada desde pequena", ela dizia, gesticulando elegantemente com a taça de vinho. "Meus pais sempre diziam que eu tinha essa visão empreendedora natural. Lembro que organizava pequenos eventos no bairro, vendia limonada com estratégias de marketing, sempre tive esse espírito de liderança." Eu quase engasguei ao ouvir isso. A limonada com estratégias de marketing era na verdade um projeto escolar que Yu havia feito, e ela havia copiado. Os pequenos eventos no bairro eram as festas de aniversário que nossa mãe organizava, e Madison apenas convidava as amigas. "Impressionante", disse M.R. Patterson. "É raro ver alguém tão jovem com essa mentalidade de negócios. E sua família sempre apoiou essas ambições?" "Completamente", respondeu Madison sem hesitar. "Meus pais sempre investiram na minha educação e me encorajaram a sonhar grande. Tenho uma irmã, mas ela sempre foi mais simples. Prefere uma vida tranquila, sem muitas responsabilidades, cada um com seu jeito, né?" Minha mão tremeu ligeiramente enquanto servia o vinho. Mais simples. Sem muitas responsabilidades. Era assim que ela me via, era assim que ela me apresentava para o mundo. A irmã medíocre, que servia como contraste para destacar suas próprias conquistas. Um dos investidores, um homem mais velho com cabelos grisalhos, se virou para Madison com interesse. "E qual é sua visão de futuro? Pretende abrir sua própria empresa?" Madison sorriu com falsa modéstia. "Na verdade, já estou desenvolvendo algumas ideias. Tenho um conceito inovador para uma startup de consultoria em marketing digital, com foco em experiências personalizadas. Ainda está em fase de planejamento, mas os números preliminares são muito promissores." Eu parei de servir por um segundo. Consultoria em marketing digital com foco em experiências personalizadas? Ela havia literalmente descrito o conceito da minha empresa, aquela que eu vinha desenvolvendo há 2 anos, e sobre a qual havia falado com ela algumas vezes, pensando que estava compartilhando com minha irmã. "Interessante", disse o investidor, "esse é um mercado em expansão.
você tem algum protótipo ou estudo de viabilidade? Estou finalizando os últimos detalhes, Madison respondeu confiante. Assim que estiver pronto, adoraria apresentar para vocês. Ela estava literalmente roubando minha ideia de negócio e apresentando como se fosse dela para potenciais investidores. E fazia isso enquanto eu estava ali parada, vestida como funcionária, sendo tratada como invisível. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não era mais apenas sobre a humilhação do uniforme, ou sobre ser tratada como empregada. Era sobre anos de manipulação, roubo de ideias, e a percepção de que Madison havia construído sua imagem de sucesso às minhas custas. Continuei servindo à mesa, mas agora estava prestando atenção em cada palavra, cada nome mencionado, cada detalhe dos negócios discutidos. Se Madison queria me tornar invisível, eu usaria essa invisibilidade a meu favor. Durante a sobremesa, um jovem executivo chamado David começou a falar sobre inovação tecnológica. O futuro está nas empresas que conseguirem combinar tecnologia com impacto social, ele disse. Especialmente aquelas lideradas por mulheres visionárias. Estamos sempre procurando investir nesse perfil. Madison se inclinou para a frente, interessada. David, que tipo de tecnologia vocês consideram mais promissora? Software de acessibilidade principalmente. Há um mercado enorme sendo negligenciado. Pessoas com deficiências visuais, auditivas, motoras, elas precisam de soluções tecnológicas que facilitem sua interação com o mundo digital. Meu coração disparou. Ele estava descrevendo exatamente o setor onde eu trabalhava. Não apenas trabalhava, eu era uma das desenvolvedoras líder em software de acessibilidade na costa oeste. Minha empresa havia acabado de fechar um contrato multimilionário com uma gigante da tecnologia para implementar nossas soluções em todos os seus produtos. Que fascinante, disse Madison com aquele tom que eu reconhecia. Era o mesmo que ela usava quando estava prestes a se apropriar de algo que não era dela. Sempre tive interesse nessa área, na verdade tenho algumas ideias. Não, eu pensei, dessa vez não. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ouvi uma voz grave atrás de mim. Com licença. Me virei e vi um homem alto, de aproximadamente 45 anos, vestindo um terno impecável mas sem ser ostensivo. Tinha cabelos escuros com algumas mechas grisalhas e olhos azuis penetrantes. Havia algo familiar nele, mas não consegui identificar o que. Desculpe interromper, ele disse educadamente para a mesa, mas preciso falar rapidamente com... Ele olhou diretamente para mim, a senhorita. Madison franziu as sobrancelhas, claramente irritada com a interrupção. Desculpe, mas ela está trabalhando agora. Se você precisa de alguma coisa, pode pedir para qualquer funcionário. O homem sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Na verdade, é especificamente com ela que preciso falar, sobre um assunto profissional. Profissional? Madison riu. Acho que há algum engano, ela é apenas uma das desenvolvedoras de software mais talentosas da costa oeste, o homem completou calmamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos na mesa olharam para mim, depois para o homem, depois de volta para mim. Madison parecia ter visto um fantasma. Permita-me me apresentar, ele disse, estendendo a mão para mim. Michael Chen, CEO do Riverside Gardens e da Chen Tech Industries. E você deve ser Sarah Mitchell, fundadora da Access Tech Solutions. Senti o sangue congelar nas minhas veias. O dono do local conhecia meu trabalho, conhecia minha empresa, e estava me chamando pelo meu nome verdadeiro, não pelo Emma Johnson do meu crachá. É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, Ms. Mitchell. Posso chamá-la de Sarah? Olhei para Madison, que estava pálida como papel. Olhei para os convidados, que pareciam confusos. Olhei para meu crachá falso e depois de volta para Michael Chen. Sim, eu disse, encontrando minha voz. Pode me chamar de Sarah. E foi nesse momento que percebi que a noite estava prestes a tomar um rumo completamente diferente do que qualquer um de nós havia imaginado. É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente, Ms. Mitchell. Posso chamá-la de Sarah? Olhei para Madison, que estava pálida como papel. Olhei para os convidados, que pareciam confusos. Olhei para meu crachá falso e depois de volta para Michael Chen. Sim, eu disse, encontrando minha voz. Pode me chamar de Sarah. Michael Chen sorriu e se virou para a mesa de convidados surpresos. Senhoras e senhores,
Permitam-me apresentar a vocês uma das empreendedoras mais brilhantes da Costa Oeste. Sarah Mitchell é a fundadora e CEO da Access Tech Solutions, empresa que revolucionou o mercado de software de acessibilidade nos últimos 3 anos. David, o jovem executivo que havia falado sobre tecnologia de acessibilidade, deixou o garfo cair no prato. Espere, Access Tech Solutions, vocês fecharam aquele contrato de 15 milhões com a Microsoft no mês passado? Na verdade, foram 18 milhões, Michael corrigiu casualmente. E também tem parcerias com Google, Apple e Adobe. Sarah aqui criou uma tecnologia que permite a pessoas com deficiências visuais navegarem na internet com uma eficiência 300% maior que as soluções anteriores. O silêncio na mesa era tão denso que parecia físico. Madison abria e fechava a boca como um peixe fora d'água, claramente tentando processar como sua irmã, sem ambição, havia se tornado uma executiva multimilionária sem ela saber. M.R. Patterson, o chefe de Madison, foi o primeiro a se recompor. M.S. Mitchell. Access Tech, meu Deus, nós tentamos marcar uma reunião com vocês há meses para discutir uma possível parceria. Nossa empresa tem um grande interesse em soluções de acessibilidade. É mesmo? Perguntei, removendo lentamente o avental e colocando-o sobre uma cadeira vazia. Que coincidência interessante. Michael Chan continuou. Sarah, quando soube que você estaria aqui esta noite, não pude perder a oportunidade de falar pessoalmente. Tenho acompanhado o trabalho da Access Tech há algum tempo. Na verdade, foi uma das razões pelas quais decidi expandir meus investimentos para o setor de tecnologia assistiva. Você sabia que eu estaria aqui? Perguntei, genuinamente confusa. Claro. Você está na lista de convidados VIP que recebi para aprovação, ele disse, olhando brevemente para Madison. Embora deva admitir que fiquei surpreso ao vê-la, trabalhando. Senti todas as peças se encaixando. Madison havia mencionado meu nome na lista de convidados, provavelmente para impressionar o local e conseguir um desconto ou tratamento especial. Ela não imaginava que o dono do lugar conheceria meu trabalho. Há algum mal-entendido aqui, Madison finalmente conseguiu falar, sua voz saindo mais aguda que o normal. Sarah é minha irmã, ela veio me ajudar porque você a convenceu a vir como mão de obra gratuita? Michael perguntou com uma frieza cortante. Interessante estratégia de economia para alguém que alugou nosso salão mais caro. A cor drenou completamente do rosto de Madison. Jennifer e Amanda se entreolharam desconfortavelmente, claramente percebendo que algo estava muito errado. Não foi bem assim, Madison gaguejou. Não foi? Removi o crachá Emma Johnson do peito e o coloquei sobre a mesa. Então me explique como foi, Madison. Explique para seus convidados como você me convenceu a vir ajudar como irmã, e depois me entregou um uniforme falso e um nome falso. O investidor mais velho, que havia mostrado interesse na startup de Madison, olhou para ela com crescente desconforto. Madison, o que está acontecendo aqui? Mas foi David quem fez a pergunta que cortou mais fundo. Espere. Se Sarah é sua irmã e ela é a CEO da Access Tech, por que você não mencionou isso quando estava falando sobre sua startup de consultoria com foco em experiências personalizadas? Madison empalideceu ainda mais. Ela havia sido pega roubando não apenas meu conceito de negócio, mas fazendo isso na frente da própria pessoa que havia criado a empresa sobre a qual ela estava mentindo. Eu posso explicar, ela murmurou. Por favor, explique, disse Michael Chen cruzando os braços. Porque do meu ponto de vista, parece que você trouxe uma das empreendedoras mais respeitadas da Costa Oeste para sua festa e a fez fingir ser uma funcionária para qual propósito exatamente? Naquele momento, mais pessoas da festa começaram a se aproximar, atraídas pela tensão óbvia na mesa principal. Reconheci alguns rostos, colegas de Madison, outros convidados que haviam me tratado com desdém a noite toda. Sarah, Michael continuou, ignorando completamente Madison agora. Gostaria de me acompanhar para uma conversa privada? Tenho uma proposta de negócios que pode interessá-la. Era minha deixa para sair com dignidade. Poderia simplesmente seguir Michael Chen, deixar aquele constrangimento para trás, e seguir com minha vida. Mas algo dentro de mim disse que não era hora de ser educada e discreta. Na verdade, Michael, se você não se importa, gostaria de esclarecer algumas coisas aqui primeiro. Ele assentiu, claramente interessado no que estava por vir. Me virei para a mesa de convidados, removendo os últimos vestígios do uniforme,
apenas mantendo a calça preta e a camisa branca, que na verdade ficavam elegantes sem o avental e o crachá falso. Senhoras e senhores, comecei, projetando minha voz para que outros convidados pudessem ouvir. Permitam-me me apresentar adequadamente. Meu nome é Sarah Mitchell, sou CEO e fundadora da Access Tech Solutions. Nossa empresa foi avaliada em $85 milhões no último round de investimentos. Desenvolvemos tecnologia que permite a pessoas com deficiências acessarem o mundo digital com independência e dignidade. Mais pessoas se aproximaram. O salão estava ficando silencioso conforme minha voz carregava pelo ambiente. Esta noite fui convidada por minha irmã Madison para sua festa de aniversário. Ou pelo menos foi o que eu pensei. Na verdade, fui enganada para vir aqui trabalhar como funcionária não remunerada, usando um nome falso, para que ninguém soubesse que somos família. Murmúrios de choque começaram a circular entre os convidados. Algumas pessoas tiraram fotos discretamente com os celulares. Durante a noite, servindo bebidas e sendo tratada como invisível, ouvi muitas conversas interessantes. Ouvi pessoas julgando funcionários por sua educação sem conhecê-los. Ouvi discussões sobre como o status de um parceiro reflete em nós. E mais perturbadoramente, ouvi minha própria irmã apresentando minhas ideias de negócio como se fossem dela para potenciais investidores. Madison tentou se levantar. Sarah, por favor, não precisa. Sente-se, Madison, disse Michael Chen com autoridade. Deixe ela terminar. Obrigada, Michael. O que mais me impressionou esta noite não foi a humilhação pessoal. Foi perceber como pessoas que se consideram de classe tratam aqueles que consideram inferiores. Foi ouvir conversas sobre como mecânicos não são dignos de namorar pessoas de sucesso. Foi ver o desprezo direcionado a funcionários honestos que trabalham duro para ganhar a vida. Olhei diretamente para Jennifer e Amanda, que pareciam querer desaparecer. Vocês falaram sobre mim como se eu fosse menos humana por estar servindo bebidas. Mas a ironia é que provavelmente ganho mais em um mês do que vocês em um ano inteiro. Um "ou" audível circulou pela multidão. Mais importante que isso, continuei, é que descobri algo fundamental sobre caráter esta noite. Descobri que minha irmã está disposta a me usar, mentir sobre mim, e roubar minhas ideias para impressionar pessoas que ela considera importantes. E descobri que essas pessoas importantes julgam o valor humano por roupas e posições sociais. Me virei para Mr. Patterson. Sobre aquela reunião que sua empresa quer marcar conosco, depois do que vi aqui esta noite sobre a cultura da sua equipe, acho que vamos passar. Mr. Patterson ficou vermelho. Esse tipo de rejeição pública de uma empresa do calibre da Access Tech poderia ter consequências sérias para sua carreira. E quanto a você, Madison, disse finalmente me voltando para minha irmã, que estava com lágrimas nos olhos. Você passou anos me fazendo sentir que eu não era boa o suficiente para sua vida sofisticada. Mas a verdade é que você que não é boa o suficiente para a minha. O silêncio era absoluto agora, até a música havia parado. Alguém da equipe técnica havia percebido o drama e pausado o som. Michael Chen começou a aplaudir lentamente. Bravo, Sarah, raramente vejo alguém defender seus valores com tanta eloquência. Algumas pessoas na multidão começaram a aplaudir também, principalmente funcionários do local que haviam ouvido tudo. Agora, disse Michael, que tal discutirmos aquela proposta de negócios? Tem um escritório aqui no andar de cima onde podemos conversar em particular. Seria um prazer, respondi. Mas antes de sair, tinha uma última coisa a fazer. Agora, disse Michael, que tal discutirmos aquela proposta de negócios? Tem um escritório aqui no andar de cima onde podemos conversar em particular. Seria um prazer, respondi. Mas antes de sair, tinha uma última coisa a fazer. Me aproximei da mesa onde Mrs. Rodrigues estava observando toda a cena com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia orgulho. Removi o uniforme restante, a camisa branca do Riverside Gardens, e a entreguei para ela. Mrs. Rodrigues, obrigada por me ensinar como preparar as bandejas adequadamente. A senhora é uma profissional exemplar e espero que todos aqui reconheçam isso. Ela sorriu genuinamente pela primeira vez na noite. Foi um prazer trabalhar com você, Ms. Mitchell, e posso dizer que a senhora tem um futuro brilhante pela frente. Na verdade, eu disse alto o suficiente para que todos ouvissem, ela já tem um presente brilhante. Mrs. Rodrigues gerencia uma equipe de 20 funcionários, coordena eventos multimilionários e fala 4 idiomas.
Se algum de vocês está procurando talento administrativo de alto nível, recomendo que conversem com ela. Mrs. Rodrigues pareceu surpresa com o elogio público, mas vi seus ombros se endireitarem com orgulho. Vários convidados a olharam com novo interesse, alguns claramente reavaliando seus preconceitos sobre funcionários. Michael Chen observou essa interação com aprovação evidente. Sarah, isso confirma tudo o que ouvi sobre seu caráter. Xiaowei? Antes de seguir Michael, me virei uma última vez para Madison. Ela estava sentada em silêncio, com as mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava a taça de vinho. Suas amigas Jennifer e Amanda haviam se afastado dela, claramente tentando se distanciar do constrangimento. Madison, eu disse suavemente, me aproximando dela. Eu realmente espero que um dia você entenda que respeito não se compra com status ou se ganha diminuindo outras pessoas. Se constrói com integridade e tratando todos com dignidade. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Sarah, eu não sabia que você tinha conseguido tanto sucesso. Por que nunca me contou? A pergunta me pegou desprevenida por sua sinceridade genuína. Madison, eu tentei te contar várias vezes. Sobre minha empresa, sobre os contratos, sobre as conquistas. Mas toda vez que eu mencionava meu trabalho, você mudava de assunto, ou fazia algum comentário sobre como eu deveria sair mais, ou me divertir mais, em vez de ficar grudada no computador. Ela piscou, como se estivesse processando memórias sob uma nova luz. E mesmo se eu não tivesse conquistado sucesso financeiro, continuei, isso não justificaria o tratamento que recebi aqui esta noite. Dignidade não deveria depender de conta bancária. Madison assentiu lentamente, finalmente parecendo compreender a profundidade do que havia feito. Vou deixar você processar tudo isso, eu disse. Quando estiver pronta para uma conversa real, sem performances para impressionar ninguém, meu número continua o mesmo. Me afastei e segui Michael Chen em direção ao elevador privativo que levava ao seu escritório no andar superior. O escritório de Michael era impressionante sem ser ostensivo. Grandes janelas ofereciam uma vista panorâmica da cidade, estantes repletas de livros sobre tecnologia e negócios, e uma mesa elegante mas funcional. Havia também uma pequena área de estar com poltronas confortáveis, onde ele me convidou a sentar. Pode me chamar de Mike, ele disse, servindo 2 copos de água. Formal demais depois do show que acabamos de presenciar. Obrigada, e pode me chamar de Sarah mesmo. Sarah, antes de falarmos sobre negócios, preciso dizer que o que você fez lá embaixo foi corajoso e necessário. Já vi muitos eventos neste local, e infelizmente esse tipo de comportamento elitista não é raro. Foi intenso, admiti. Não estava planejando fazer um discurso público. As melhores lideranças surgem em momentos espontâneos, ele disse. E falando em liderança, deixe-me te contar por que quis falar com você esta noite. Mike se inclinou para frente, sua expressão ficando mais séria. A Chen Tech Industries está expandindo para o setor de tecnologia assistiva, não apenas como investimento, mas como nossa próxima divisão principal. Acreditamos que esse é o futuro. Tecnologia que não apenas conecta pessoas, mas remove barreiras. É uma visão admirável, disse, mas imagino que não seja apenas filantropia. Ele sorriu. Exato. É um mercado de 400 bilhões de dólares globalmente, e está crescendo 15% ao ano. Mais importante, é uma área onde podemos fazer bem fazendo bem. E onde a Access Tech se encaixa nisso? Queremos propor uma parceria estratégica. Não estou falando de aquisição. Sei que sua empresa é seu bebê. Estou falando de uma joint venture onde a Access Tech mantém sua autonomia, mas ganha acesso aos nossos recursos de fabricação, distribuição global e capital para a expansão. Meu coração acelerou. Era exatamente o tipo de oportunidade que eu havia sonhado para expandir o alcance da Access Tech. Que tipo de recursos estamos falando? Laboratórios de pesquisa e desenvolvimento em 3 continentes. Rede de distribuição em 45 países. E um fundo de expansão inicial de 200 milhões de dólares. Quase engasguei com a água. 200 milhões? É apenas o começo. Nossa projeção é investir até 500 milhões nos próximos 5 anos, se os resultados corresponderam às expectativas. Era mais dinheiro do que eu havia sonhado para a Access Tech. Com esses recursos, poderíamos acelerar nossa pesquisa, desenvolver produtos para deficiências que ainda não conseguíamos atender adequadamente, e tornar nossa tecnologia acessível globalmente.
Mike, isso é incrível, mas preciso ser honesta, porque existem outras empresas no setor. 3 razões, ele disse levantando os dedos. Primeiro, sua tecnologia é genuinamente superior. Nosso time de especialistas analisou todas as principais empresas do setor, e vocês estão 2 anos à frente da concorrência. Segundo, sua visão vai além do lucro. Li suas entrevistas, acompanhei suas palestras. Você entende que tecnologia assistiva não é apenas sobre criar produtos, é sobre restituir dignidade e independência. E terceiro, ele pausou, o que vi lá embaixo confirmou que você tem o caráter de líder que queremos associado à nossa marca. Alguém que defende valores mesmo quando é difícil. Fiquei em silêncio por alguns momentos, processando a magnitude da oferta. Obviamente você precisará de tempo para considerar, Mike continuou, e envolver seus advogados e consultores, mas gostaria de agendar uma reunião formal na próxima semana para discutir detalhes. Mike, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que tecnologia assistiva é importante para você? Não é apenas sobre números de mercado, é? Ele sorriu, mas havia uma tristeza nos olhos. Minha filha nasceu com paralisia cerebral. Ela é brilhante. Kid 160, mas passou anos lutando para se comunicar efetivamente. Tecnologia como a sua mudou completamente a vida dela. Agora ela está se formando em engenharia com louvor. Ah! Suddenly tudo fazia sentido. Não era apenas sobre negócios para ele. Então sim, é pessoal. Quero que outras famílias tenham as mesmas oportunidades que conseguimos dar para minha filha. Senti uma conexão imediata com Mike. Era exatamente por isso que eu havia criado a Access Tech. Gostaria muito de discutir os detalhes, eu disse. Posso trazer minha equipe executiva? Absolutamente. Na verdade, insisto. Quero conhecer as pessoas que tornaram a Access Tech o que é hoje. Conversamos por mais 1 hora sobre visões de futuro, valores empresariais e como uma parceria poderia funcionar. Mike era impressionantemente bem informado sobre o setor e genuinamente apaixonado pela missão. Quando finalmente descemos de volta ao salão, a festa havia mudado completamente de tom. Muitos convidados já haviam ido embora, provavelmente constrangidos demais para continuar após o drama. Madison estava sentada sozinha em uma mesa de canto, mexendo distraidamente no celular. Sarah, Mike disse antes de nos separarmos, obrigado por uma noite inesquecível, e não apenas pelos negócios, você me lembrou por que é importante tomar uma posição pelos nossos valores. Obrigada por me dar essa oportunidade, Mike, e por me chamar de chefe quando eu mais precisava ouvir isso. Ele riu. Tecnicamente chamei você de uma das desenvolvedoras mais talentosas da Costa Oeste, mas aceito chefe também. Caminhei até onde Madison estava sentada. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava vergonha, curiosidade e algo que poderia ser admiração. Como foi a reunião? Ela perguntou quietamente. Promissora, muito promissora. Sarah, eu realmente estraguei tudo esta noite, não foi? Sentei na cadeira ao lado dela. Madison, você tomou decisões ruins baseadas em valores questionáveis, mas você pode aprender com isso. Não sei por onde começar. Que tal começar pedindo desculpas para Mrs. Rodrigues e sua equipe amanhã? E talvez reavaliar como você trata pessoas que considera diferentes de você? Ela assentiu. Você acha que podemos consertar nossa relação? Depende de você estar disposta a mudar de verdade, Madison. Não apenas se comportar melhor quando me vê, mas realmente examinar suas atitudes sobre valor humano e respeito. Eu quero tentar. Então vamos tentar, mas vai levar tempo. Saí da festa naquela noite com muito mais do que havia chegado. Não apenas uma oportunidade de negócios que poderia transformar minha empresa, mas também uma nova perspectiva sobre minha própria força e valor. E pela primeira vez em anos, senti que talvez Madison e eu pudéssemos ter uma relação baseada em respeito mútuo, não em hierarquias artificiais de status social. O que eu não imaginava era como essa noite repercutiria muito além das paredes do Riverside Gardens. O que eu não imaginava era como essa noite repercutiria muito além das paredes do Riverside Gardens. Na manhã seguinte, acordei com meu celular vibrando incessantemente. Eram 6:30 da manhã de um domingo, e eu tinha 47 mensagens não lidas e 15 chamadas perdidas.
Meu primeiro pensamento foi que algo havia acontecido com alguém da família, mas quando abri as mensagens, percebi que era algo completamente diferente. A primeira mensagem era da minha assistente, Kelly. Sarah, você viu o Twitter? Você está nos Trending Topics. Confusa, abri o Twitter e quase deixei o celular cair. Hashtag Justice for Sarah estava no primeiro lugar dos assuntos mais comentados nacionalmente, seguido por hashtag Riverside Gardens e hashtag AccessTech. Havia vídeos, fotos e centenas de milhares de comentários sobre o que havia acontecido na festa. Aparentemente, vários convidados haviam gravado e fotografado o momento em que confrontei Madison e fiz meu discurso. Os vídeos estavam circulando rapidamente, acompanhados de legendas como CEO multimilionária expõe irmã que a fez fingir ser empregada e empresária dá lição em elite preconceituosa. Um dos vídeos, gravado por David, o executivo que havia perguntado sobre tecnologia assistiva, já tinha mais de 2 milhões de visualizações. Na descrição ele havia escrito: "Esta mulher é Sarah Mitchell, CEO da AccessTech Solutions." Ontem à noite, presenciei uma das demonstrações mais poderosas de dignidade e liderança que já vi. Thread com contexto completo abaixo. David havia feito um thread de 15 tweets explicando toda a situação, desde minha chegada como funcionária até a revelação final. Ele destacou não apenas a humilhação que sofri, mas também como usei a situação para expor preconceitos sociais mais amplos. Meu telefone tocou. Era Kelly. Sarah, você precisa ver isso. O telefone da empresa não para de tocar. Temos pedidos de entrevista da CNN, Forbes, Wall Street Journal e pelo menos 20 outros veículos. E tem mais. Recebemos 12 propostas de parceria só esta manhã, incluindo uma da Samsung. Espera, como assim a Samsung? Aparentemente o vice-presidente global deles viu o vídeo e ficou impressionado. Quer discutir implementar nossa tecnologia em todos os dispositivos móveis deles. Sarah, estão falando de um contrato potencial de $50 milhões. Sentei na cama, tentando processar a magnitude do que estava acontecendo. Em menos de 12 horas minha vida havia mudado completamente. Kelly, você pode cancelar meus compromissos de hoje? Preciso entender melhor o que está acontecendo antes de falar com a imprensa. Já cancelei. Mas Sarah, tem uma coisa que você precisa saber. A Madison também está sendo procurada pela imprensa, e não está indo bem para ela. Meu estômago se apertou. Por mais que Madison tivesse me humilhado, ela ainda era minha irmã. O que você quer dizer? Várias pessoas identificaram a empresa onde ela trabalha. Os funcionários de lá estão postando nas redes sociais sobre como ela trata colegas de níveis hierárquicos mais baixos. E tem mais, aquela Jennifer e Amanda, as amigas dela, estão sendo atacadas online por comentários que fizeram durante a festa que foram gravados. Passei as próximas 2 horas lendo comentários, artigos e análises sobre o incidente do Riverside Gardens. A reação pública estava dividida, mas majoritariamente positiva para mim. Muitas pessoas compartilhavam suas próprias experiências de humilhação familiar ou discriminação baseada em classe social. Uma thread no LinkedIn de uma executiva chamada Patrícia Rodrigues particularmente me tocou. O que Sarah Mitchell fez não foi apenas defender sua dignidade pessoal. Foi dar voz a milhões de pessoas que são julgadas pelo trabalho que fazem, pela roupa que vestem ou pela família de onde vêm. Como alguém que começou servindo mesas para pagar a faculdade, sei exatamente como é ser tratada como invisível. Mas nem todos os comentários eram positivos. Alguns criticavam minha falta de lealdade familiar e argumentavam que deveria ter resolvido a situação privadamente. Um comentário especialmente cruel dizia: "Típico comportamento de nova rica. Conseguiu dinheiro e agora quer humilhar a família publicamente." Às 10 horas da manhã Madison me ligou, sua voz estava rouca como se tivesse chorado. "Sarah, você viu o que está acontecendo online?" "Vi, como você está?" "Honestamente, péssima. Meu chefe me ligou e disse que a empresa está reavaliando minha posição por causa da repercussão negativa. Meus perfis nas redes sociais estão sendo bombardeados com mensagens horríveis. E, ela pausou, acho que mereço." Fiquei surpresa com a admissão. Madison, eu nunca quis que isso se tornasse um circo público. Eu sei, você apenas se defendeu, eu que criei essa situação toda. Ela suspirou profundamente. Sarah, posso te perguntar uma coisa?
Por que você não me contou sobre o sucesso da sua empresa antes? De verdade, sem julgamentos, quero entender. A pergunta me forçou a refletir honestamente sobre nossa dinâmica familiar. Madison, lembra da última vez que tentei te falar sobre um contrato importante que fechei? Foi há 3 meses. Você me interrompeu no meio da frase para me mostrar fotos da sua viagem para Cancún. Quando tentei voltar ao assunto, você disse: "Que legal, Sarah, mas você precisa aprender a se divertir mais também." Silêncio do outro lado da linha. E lembra quando mencionei que estava considerando abrir uma filial na Europa? Você disse: "Ai, Sarah, você e suas fantasias de grandeza. Que tal focar em arrumar um namorado primeiro?" Eu disse isso? Disse, e disse coisas parecidas dezenas de vezes ao longo dos anos. Madison, sempre que eu tentava compartilhar conquistas ou planos ambiciosos, você me diminuía, então parei de tentar. Meu Deus, Sarah. Eu não percebia que estava fazendo isso. Eu sei que não percebia, essa é parte do problema. Conversamos por mais 1 hora. Foi a conversa mais honesta que tivemos em anos. Madison admitiu que sempre se sentiu intimidada pela minha inteligência e determinação, e que inconscientemente tentava me diminuir para se sentir melhor sobre si mesma. Eu sempre achei que você me considerava burra, ela confessou. Você era tão boa em matemática, ciências, sempre lendo, eu me sentia inadequada perto de você. Isso me surpreendeu. Madison, você é inteligente. Só temos tipos diferentes de inteligência. Você sempre foi melhor com pessoas, com comunicação. Aparentemente não tanto quanto eu pensava, considerando o desastre que criei ontem. Após nossa conversa, decidi dar uma coletiva de imprensa. Não para me promover, mas para tentar direcionar a narrativa de volta ao que realmente importava. As questões mais amplas sobre respeito e dignidade que minha experiência havia destacado. Organizei a coletiva para as 3 horas da tarde na sede da Access Tech. Convidei representantes dos principais veículos de comunicação, e também abri uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Quando chegou a hora, estava nervosa mas preparada. O auditório da nossa empresa estava lotado com jornalistas, câmeras e equipamentos de transmissão. Obrigada por virem, comecei. Quero abordar os eventos de ontem à noite no Riverside Gardens. Mas mais importante, quero falar sobre as questões mais amplas que eles representam. Passei os primeiros minutos explicando o contexto da festa e o que havia acontecido, sendo cuidadosa para não demonizar Madison excessivamente. O que aconteceu comigo ontem não foi único, continuei. Milhões de pessoas enfrentam discriminação baseada em trabalho, aparência, educação ou origem social todos os dias. A diferença é que eu tive a sorte de estar em uma posição onde pude me defender publicamente. Uma jornalista da CNN levantou a mão. Ms. Mitchell, alguns críticos dizem que você poderia ter resolvido isso privadamente com sua família. Como responde a isso? Entendo essa perspectiva, respondi. Mas problemas sistêmicos requerem discussões públicas. Se minha experiência pode iniciar conversas sobre como tratamos trabalhadores de serviços, como definimos valor humano, e como podemos ser mais conscientes sobre nossos preconceitos, então o desconforto valeu a pena. Um repórter da Forbes perguntou sobre o impacto nos negócios da Access Tech. Ironicamente, a exposição trouxe oportunidades incríveis, admiti. Mas quero ser clara, isso não era sobre marketing ou autopromoção, era sobre dignidade humana. Se surgir algo positivo para nossa empresa, usaremos isso para ampliar nossa missão de tornar tecnologia acessível para todos. A pergunta mais difícil veio de um jornalista investigativo, Ms. Mitchell. Sua irmã pode perder o emprego por causa dessa exposição. Como se sente sobre isso? Respirei fundo. Sinto-me conflituada. Não desejo mal profissional para Madison, mas também espero que esta experiência a ajude a crescer como pessoa. Às vezes, consequências são necessárias para a mudança real. Após a coletiva, senti que havia conseguido transmitir minha mensagem principal. Isso era maior que uma briga familiar. Era sobre valores sociais que precisávamos questionar coletivamente. Naquela noite recebi uma mensagem inesperada de Mrs. Rodrigues. Ms. Mitchell, obrigada por me destacar ontem. Recebi 3 ofertas de emprego hoje, incluindo uma para gerenciar eventos em um hotel de luxo com salário 40% maior. Você mudou minha vida.
E foi então que percebi que os verdadeiros impactos dessa noite estavam apenas começando. E foi então que percebi que os verdadeiros impactos dessa noite estavam apenas começando. 2 semanas após o incidente do Riverside Gardens, como a mídia havia começado a chamar, minha vida havia se transformado de maneiras que eu jamais poderia ter imaginado. A Access Tech estava recebendo uma média de 200 e-mails por dia de empresas interessadas em parcerias, investidores querendo participar do próximo round de financiamento e organizações sem fins lucrativos pedindo colaborações. Mas o que mais me impressionou foram as mensagens pessoais. Milhares de pessoas compartilhando suas próprias histórias de humilhação familiar, discriminação no trabalho, ou momentos em que tiveram que defender sua dignidade. Cada história me lembrava de que o que aconteceu comigo era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Na segunda-feira da segunda semana, estava no meu escritório revisando propostas, quando Kelly entrou com uma expressão que misturava excitação e nervosismo. Sarah, você precisa ver isso. Acabou de chegar uma carta, oficial, do gabinete do governador. Peguei o envelope elegante com o selo oficial do estado. Dentro, havia um convite formal para me juntar a uma comissão estadual sobre inclusão digital e acessibilidade tecnológica. O governador queria que eu ajudasse a criar políticas públicas para garantir que pessoas com deficiências tivessem acesso igual à tecnologia. Isso é incrível, murmurei lendo a carta pela terceira vez. Eles querem que eu ajude a escrever legislação. Tem mais, disse Kelly entregando outro envelope. Esta é da Unesco. Eles querem que você participe de um painel global sobre tecnologia inclusiva no próximo mês, em Paris. Olhei para os 2 convites, sentindo o peso da responsabilidade. 2 semanas atrás, eu estava servindo bebidas em uma festa. Agora, estava sendo convidada para influenciar políticas públicas e participar de discussões internacionais. Meu telefone tocou. Era Michael Chen. Sarah, como você está lidando com toda essa atenção? Honestly, é avassalador, mas também motivador. Sinto que tenho uma responsabilidade de usar essa plataforma bem. Exato. E falando nisso, tenho uma atualização sobre nossa parceria proposta. Depois de toda a exposição positiva, nosso conselho aprovou não apenas os 200 milhões iniciais, mas também um fundo adicional de 100 milhões especificamente para iniciativas de impacto social. Quase deixei o telefone cair. 300 milhões no total? 300 milhões. E tem mais. Queremos criar uma fundação conjunta, a Chaim Mitchell Foundation for Digital Inclusion. Seria focada em fornecer tecnologia assistiva gratuita para comunidades carentes globalmente. Lágrimas começaram a formar nos meus olhos. Era mais do que eu havia sonhado para a Access Tech, e além disso, seria uma forma de retribuir em uma escala que realmente importava. Mike, não tenho palavras. Você merece, Sarah, e mais importante, o mundo merece ter líderes como você em posições de influência. Após desligar, me permiti alguns minutos para processar tudo. Em 2 semanas, havia passado de uma CEO bem-sucedida, mas relativamente desconhecida para alguém com plataforma nacional e recursos para fazer mudanças sistêmicas reais. Na quarta-feira, recebi uma ligação inesperada. Era Madison. Sarah, posso te ver? Pessoalmente, tem algumas coisas que quero te mostrar. Concordamos em nos encontrar em um café neutro no centro da cidade. Quando cheguei, Madison já estava lá, parecendo diferente. Menos maquiagem, roupas mais simples, uma humildade que eu não via nela há anos. Obrigada por vir, ela disse quando me sentei. Sei que estas últimas semanas foram loucas para você. Como você está lidando com tudo? Madison suspirou. Bem, perdi meu emprego. Oficialmente foi reestruturação, mas sabemos a verdade. Jennifer e Amanda pararam de falar comigo. Meu apartamento está sendo anunciado porque não consigo pagar o aluguel sozinha. Senti uma pontada de culpa, mas ela continuou antes que eu pudesse falar. Mas Sarah, foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Olhei para ela surpresa. Nos últimos dias, tive que enfrentar quem eu realmente me tornei, e não gostei do que vi. Passei anos construindo uma persona baseada em superficialidade e status, tratando pessoas como objetos para me fazer sentir superior. Ela tirou um envelope da bolsa. Quero te mostrar algo. Escrevi cartas de desculpas para todas as pessoas que lembro de ter tratado mal ao longo dos anos.
funcionários de restaurantes, faxineiras do meu prédio, colegas de trabalho em posições inferiores, 47 cartas no total. Peguei uma das cartas. Era dirigida a Maria Santos, faxineira do prédio onde Madison morava. A carta era sincera, específica sobre incidentes onde Madison havia sido rude, e incluía um pedido de desculpas genuíno. Madison, isso é incrível. E tem mais. Comecei a fazer trabalho voluntário em um abrigo para pessoas em situação de rua. Não para aparecer nas redes sociais ou para me sentir melhor sobre mim mesma. Para realmente entender como privilegiada eu sempre fui. Ela pausou, brincando com a alça da bolsa. Sarah, no abrigo conheci uma mulher chamada Rosa. Ela tem 2 filhos, perdeu o emprego durante a pandemia e está morando lá há 6 meses. Rosa é mais inteligente que eu, mais forte que eu e definitivamente mais gentil que eu. A única diferença entre nós é sorte. Sorte de ter nascido na família certa, no lugar certo. Fiquei impressionada com a mudança genuína que vi em Madison. Não era performática ou superficial, era uma transformação real. O que você vai fazer agora, profissionalmente, quero dizer? Na verdade, ela sorriu timidamente. Estou pensando em voltar para a escola. Sempre gostei de educação infantil, mas deixei isso de lado para perseguir carreiras mais prestigiosas. Quero me tornar professora. Madison, isso é maravilhoso. É um salário bem menor do que eu estava acostumada. Vou ter que mudar meu estilo de vida completamente. Mas pela primeira vez em anos, estou animada para acordar de manhã. Conversamos por 2 horas. Madison me contou sobre as pessoas que conheceu no abrigo, sobre como estava aprendendo a valorizar relacionamentos genuínos em vez de conexões superficiais baseadas em status. Era como conversar com uma pessoa completamente nova. Quando nos levantamos para ir embora, Madison me abraçou, um abraço real, não aqueles cumprimentos superficiais que sempre tínhamos. Sarah, obrigada por me forçar a olhar no espelho. Sei que não foi sua intenção, mas você me salvou de continuar sendo uma pessoa horrível. Você não era horrível, Madison. Você estava perdida. Há uma diferença. Na sexta-feira, tive minha primeira reunião oficial com a comissão do governador. A sala estava cheia de acadêmicos, ativistas, representantes de organizações de pessoas com deficiência e outros líderes empresariais. Eu era claramente a mais jovem ali, e inicialmente me senti intimidada. O governador, Robert Hamilton, abriu a reunião explicando a missão: criar uma estratégia abrangente para garantir que nenhuma pessoa no estado fosse deixada para trás na revolução digital, por causa de deficiências ou limitações econômicas. Ms. Mitchell, ele disse se dirigindo a mim, sua empresa está na vanguarda da tecnologia assistiva. Que barreiras você vê como as mais urgentes de serem endereçadas? Respirei fundo e comecei a falar sobre as lacunas que via no mercado. Tecnologias caras demais para famílias de baixa renda, falta de suporte em idiomas minoritários e, principalmente, a ausência de input das próprias comunidades de pessoas com deficiência no desenvolvimento de produtos. A tecnologia assistiva é frequentemente criada para pessoas com deficiência, mas não com elas, expliquei. Precisamos inverter essa dinâmica. Dra. Helena Rodrigues, uma ativista para direitos de pessoas com deficiência visual, acenou entusiasticamente. Exatamente. Quantas vezes vemos produtos que teoricamente nos ajudam, mas que na prática são impraticáveis porque os desenvolvedores nunca consultaram usuários reais? A discussão que se seguiu foi energizante. Propostas concretas surgiram. Programas de subsídio para tecnologia assistiva, requisitos de acessibilidade para todas as plataformas governamentais, e, principalmente, a criação de um conselho consultivo permanente formado por pessoas com deficiências. Ao final da reunião, o governador me procurou. Sarah, ficou claro hoje que você não apenas entende a tecnologia, mas compreende as pessoas. Gostaria que você considerasse liderar essa iniciativa como nossa coordenadora estadual de inclusão digital. Era uma posição governamental que requeriria trabalhar meio período para o Estado, mantendo meu papel na Access Tech. Mas também significaria influência real sobre políticas que afetariam milhões de pessoas. Governador, seria uma honra, mas tem uma condição. Ele levantou as sobrancelhas.
Quero que 50% do conselho consultivo seja formado por pessoas que realmente usam tecnologia assistiva. Não podemos criar política sobre elas sem elas. Ele sorriu. Concordo completamente, temos um acordo. Saí daquela reunião sabendo que minha vida havia mudado permanentemente. Não era mais apenas sobre construir uma empresa bem-sucedida. Era sobre usar essa plataforma para criar mudanças sistêmicas que durariam décadas. Naquela noite, Weil organizava meus pensamentos para um post no LinkedIn sobre o dia. Recebi uma mensagem de Mrs. Rodrigues do Riverside Gardens. Ms. Mitchell, queria que soubesse. Recebi minha primeira avaliação no novo emprego. Fui promovida para diretora de operações com apenas 3 semanas de trabalho. Obrigada por me lembrar do meu valor. Sorri pensando em como uma noite humilhante havia se transformado em uma cascata de oportunidades e crescimento, não apenas para mim, mas para tantas outras pessoas. Mas ainda havia uma surpresa final esperando por mim. Sorri, pensando em como uma noite humilhante havia se transformado em uma cascata de oportunidades e crescimento, não apenas para mim, mas para tantas outras pessoas. Mas ainda havia uma surpresa final, esperando por mim. 6 meses depois do incidente no Riverside Gardens, estava me preparando para o evento mais importante da minha carreira até então, o lançamento oficial da Chen Mitchell Foundation for Digital Inclusion. O evento seria realizado no mesmo Riverside Gardens onde tudo começou, uma escolha deliberada minha e de Michael Chen, para simbolizar transformação e renovação. Michael havia insistido que fosse um evento verdadeiramente inclusivo. Em vez dos típicos convidados corporativos, metade das 200 pessoas presentes eram usuários diretos de tecnologia assistiva, educadores de comunidades carentes e ativistas de direitos das pessoas com deficiência. A outra metade incluía investidores, líderes empresariais e representantes governamentais, mas todos ali porque compartilhavam nossa visão de tecnologia como ferramenta de igualdade. Enquanto me arrumava no mesmo quarto, onde havia vestido o uniforme de Emma Johnson 6 meses antes, não pude deixar de refletir sobre a ironia da situação. Desta vez, estava me vestindo para ser reconhecida, celebrada e, principalmente, para anunciar iniciativas que ajudariam milhões de pessoas ao redor do mundo. Kelly entrou no quarto com uma atualização final. Sarah, os números finais, a fundação começará com $300 milhões, como planejado. Mas temos confirmação de outros investidores que querem participar. O valor inicial pode chegar a 450 milhões. 450 milhões, repeti, ainda impressionada com a magnitude dos recursos que teríamos para causar impacto. Kelly, você lembra quando nossa maior conquista era conseguir $50 mil de financiamento inicial? Ela riu. Lembro quando você comemorou nosso primeiro contrato de $5 mil como se fosse a coisa mais importante do mundo. E era, na época. Cada vitória pequena nos trouxe até aqui. Desci para o salão principal, o mesmo onde havia circulado oferecendo champanhe. Mas agora, em vez de ser invisível, era o centro das atenções. Jornalistas de veículos internacionais haviam voado especificamente para cobrir o evento. Representantes da ONU estavam presentes para discutir como expandir nossas iniciativas globalmente. Mas o que mais me emocionou foi ver as pessoas cujas vidas seriam diretamente impactadas pela fundação. Marcos, um jovem de 19 anos com paralisia cerebral que sonhava em se tornar programador. Ana, uma mulher de 45 anos que havia perdido a visão em um acidente, e estava reaprendendo a navegar no mundo digital. Carlos, um garoto de 12 anos com síndrome de Down cujos pais não tinham recursos para comprar tecnologia adaptada. Antes do meu discurso principal, houve uma surpresa que Michael havia organizado sem me contar. Mrs. Rodrigues subiu ao palco. Boa noite a todos, ela começou, sua voz carregando uma confiança que não tinha 6 meses atrás. Meu nome é Carmen Rodrigues, e sou atualmente diretora de operações do Grand Metropolitan Hotel. Mas há 6 meses, eu estava neste mesmo salão coordenando um evento onde presenciei algo que mudou não apenas minha vida, mas a forma como vejo o valor humano. Ela contou sua versão da história daquela noite, focando em como minha atitude havia não apenas me defendido, mas defendido todos os trabalhadores de serviços que são frequentemente tratados como invisíveis.
Sarah Mitchell me ensinou que dignidade não é negociável, ela disse olhando diretamente para mim, e hoje nossa fundação vai ensinar isso para o mundo. Quando foi minha vez de falar, subi ao palco com o coração cheio. Olhei para a audiência, uma mistura linda de pessoas de todas as origens, habilidades e circunstâncias, unidas por uma visão comum de inclusão e dignidade. Há 6 meses fui humilhada neste exato local por alguém que achava que meu valor como pessoa dependia da roupa que eu vestia e do trabalho que aparentava fazer. Esta noite estamos aqui para declarar que o valor humano não tem preço, não tem hierarquia e definitivamente não tem condições. Falei sobre a missão da Fundação: fornecer tecnologia assistiva gratuita para 1 milhão de pessoas nos próximos 5 anos, treinar 10.000 educadores em tecnologia inclusiva e criar centros de inovação em 50 cidades onde pessoas com deficiência poderiam desenvolver suas próprias soluções tecnológicas. Mas mais importante que os números, continuei, é o princípio que nos guia: nada sobre nós, sem nós. Cada iniciativa que lançarmos será cocriada com as comunidades que pretendemos servir. Após meu discurso, houve um momento que nunca esquecerei. Marcos, o jovem com paralisia cerebral, se aproximou usando seu equipamento de comunicação assistida. Ms. Mitchell, sua voz sintetizada, disse: "Obrigado por provar que nossa voz importa." Ana, a mulher que havia perdido a visão, me abraçou e disse: "Pela primeira vez em 2 anos, tenho esperança de que posso ser independente novamente." E Carlos, o garoto de 12 anos, simplesmente sorriu e me entregou um desenho que havia feito, 2 figuras de mãos dadas sob um arco-íris, com as palavras "Obrigado por me ver", escritas em letras coloridas. Durante a recepção, fui abordada por uma mulher que não reconheci inicialmente. Ela era elegante, bem vestida, mas havia algo familiar em seus olhos. Ms. Mitchell, sou Jennifer Walsh. Nós nos conhecemos há alguns meses, na festa da Madison. Reconheci uma das amigas de Madison que havia feito comentários cruéis sobre funcionários naquela noite. Sei que não tenho o direito de estar aqui, ela continuou, mas precisava falar com você pessoalmente. Aquela noite me forçou a confrontar quem eu realmente era. E não gostei do que vi. Ela me contou como havia passado os últimos meses repensando seus valores, fazendo trabalho voluntário e até mudando de carreira para se tornar defensora de direitos trabalhistas. Você não apenas mudou sua vida naquela noite, ela disse, mudou a minha também, e a de muitas outras pessoas que estavam lá. Era incrível perceber como um momento de coragem havia criado ondas de transformação, que se espalharam muito além do que eu poderia ter imaginado. No final da noite, enquanto os convidados começavam a partir, Madison apareceu. Ela estava usando um vestido simples mas elegante, e carregava uma pasta. "Sarah, posso falar com você rapidamente?" Fomos para uma área mais reservada do jardim. Madison parecia nervosa, mas determinada. "Primeiro quero dizer como estou orgulhosa de você. Este evento, esta fundação, tudo o que você construiu, é incrível." "Obrigada, Madison." "Como tem sido a escola?" Ela sorriu genuinamente. "Difícil, mas gratificante. Estou no meu 1º semestre de pedagogia, e finalmente sinto que estou no caminho certo." Ela pausou. "Na verdade, quero te mostrar algo." Madison abriu a pasta e tirou um projeto detalhado. "É minha proposta final para uma disciplina sobre inclusão educacional. Estou desenvolvendo um currículo para ensinar crianças sobre diversidade e acessibilidade desde cedo." Olhei o projeto e fiquei impressionada. Era sofisticado, bem pesquisado e claramente apaixonado. "Madison, isso é brilhante! Você sempre teve talento para a educação." "Na verdade," ela disse timidamente, "estava pensando, quando me formar, talvez pudesse trabalhar com a fundação. Não esperando tratamento especial por ser sua irmã, mas acho que minhas experiências passadas me deram uma perspectiva única sobre como ensinar empatia e inclusão." Fiquei tocada pela proposta. A Madison que estava na minha frente era genuinamente transformada, humilde, focada no serviço aos outros e claramente comprometida com o crescimento pessoal real. "Madison, quando você se formar, adoraria conversar sobre oportunidades. Não por você ser minha irmã, mas porque acredito que pessoas que passaram por transformação pessoal real são as melhores para ajudar outros a crescer também." Nos abraçamos, e pela primeira vez em décadas, senti que tínhamos uma relação de irmãs baseada em respeito mútuo e valores compartilhados.
Enquanto dirigia para casa naquela noite, refleti sobre a jornada incrível dos últimos 6 meses. Havia começado com uma humilhação que poderia ter me destruído emocionalmente. Em vez disso, uso-a como catalisador para mudanças que afetariam positivamente milhões de vidas. Mas mais importante que o sucesso profissional ou o impacto social era a lição pessoal que aprendi. Nosso valor como seres humanos não é determinado por títulos, salários ou aprovação externa. É determinado por como tratamos outros, por nossa integridade e por nossa disposição de defender o que é certo mesmo quando é difícil. A Access Tech agora valia mais de 200 milhões de dólares. A Chen Mitchell Foundation começaria operações com recursos de quase $500 milhão. Eu tinha uma posição governamental influente e convites para falar em fóruns internacionais. Mas nada disso importaria se eu não tivesse mantido minha humanidade e meu compromisso com a dignidade de todas as pessoas. Hoje, 2 anos após aquela noite no Riverside Gardens, a fundação já impactou mais de 300 mil pessoas diretamente. Madison se formou com louvor e lidera nosso programa de educação inclusiva. Mrs. Rodrigues abriu sua própria empresa de consultoria em eventos, especializada em acessibilidade. E Marcos, o jovem com paralisia cerebral, acabou de ser aceito no programa de ciência da computação do MIT. Algumas pessoas me perguntam se me arrependo de ter exposto Madison publicamente naquela noite. Minha resposta é sempre a mesma. Não me arrependo de ter defendido minha dignidade. E estou grata que essa defesa tenha levado a tanto crescimento e transformação, para mim, para Madison e para incontáveis outras pessoas. Às vezes os momentos que mais nos humilham são os que mais nos transformam. Às vezes defender nossa dignidade não é apenas sobre nós, é sobre todas as pessoas que virão depois de nós. E às vezes, uma noite terrível pode se tornar o começo de algo extraordinário. A menina que foi forçada a fingir ser empregada se tornou a mulher que está mudando o mundo. E isso eu acho é a melhor vingança de todas. Usar nossa dor para criar cura para outros. 3 anos após aquela noite transformadora no Riverside Gardens, eu estava em Genebra, na sede da Organização Mundial da Saúde, prestes a assinar o acordo mais importante da minha carreira. A Chen Mitchell Foundation havia sido escolhida como parceira oficial da ONU para implementar tecnologia assistiva em 75 países em desenvolvimento ao longo dos próximos 10 anos. MS Mitchell, disse Dr. Amara Okafor, diretora-geral da OMS, raramente vemos uma organização crescer tão rapidamente e manter tal integridade em seus valores fundamentais. Vocês provaram que impacto social e excelência operacional podem andar de mãos dadas. Enquanto assinava os documentos que destinariam 2,3 bilhões de dólares para projetos de acessibilidade global, pensei em como era surreal estar ali. A garota que havia sido humilhada por usar um uniforme falso, agora estava determinando políticas que afetariam 850 milhões de pessoas com deficiência ao redor do mundo. Após a cerimônia, recebi uma ligação de Kelly, que agora era vice-presidente de operações da Access Tech. Sarah, você precisa ver as notícias. O documentário sobre nossa história acabou de ganhar o Emmy de melhor documentário de impacto social. O documentário From Invisible to Unstoppable havia sido produzido pela Netflix no ano anterior. Inicialmente eu havia hesitado em participar, preocupada que pudesse parecer autopromoção. Mas quando percebi que poderia usar a plataforma para destacar questões sistêmicas de discriminação e capacitismo, concordei. E tem mais, Kelly continuou, mal contendo a excitação. O documentário inspirou legislação em 12 países. O Canadá acaba de aprovar a Lei Sarah Mitchell, que torna a tecnologia assistiva um direito humano básico coberto por saúde pública. Fiquei sem palavras. Ter uma lei com meu nome era uma honra que nunca havia imaginado. Mas mais importante era saber que milhões de pessoas teriam acesso a ferramentas que poderiam transformar suas vidas. Kelly, preciso te contar algo. A ONU quer expandir nosso programa. Eles propuseram criar o primeiro Fundo Global de Acessibilidade Digital, com financiamento inicial de 10 bilhões de dólares. E querem que eu lidere a iniciativa. 10 bilhões? Sarah, isso é responsabilidade esmagadora, completei. Mas também a oportunidade de erradicar barreiras tecnológicas para pessoas com deficiência em escala global. Quando voltei para casa da viagem a Genebra, encontrei uma surpresa esperando no meu escritório.
era um pacote grande com selo postal do Japão. Dentro, havia dezenas de cartas escritas à mão em inglês cuidadoso, todas de estudantes de uma escola em Tóquio. Uma das cartas, escrita por uma garota chamada Yuki, dizia: "Cara Ms. Mitchell, sou surda desde nascimento. Seus softwares me permitiram participar de aulas online durante a pandemia quando todo mundo estava em casa. Agora estou estudando engenharia porque quero criar tecnologia que ajude outras pessoas como você fez. Obrigada por me mostrar que ser diferente pode ser uma força." Lágrimas escorreram pelo meu rosto enquanto lia carta após carta. Crianças do Brasil contando como nossa tecnologia havia permitido que participassem de aulas remotas. Adultos da Índia descrevendo como finalmente conseguiram trabalhos dignos usando nossas ferramentas de comunicação assistiva. Idosos da Alemanha explicando como voltaram a se conectar com família usando nossos programas simplificados. Cada carta era um lembrete de por que havia escolhido transformar minha humilhação em missão. Naquela tarde recebi uma visita inesperada. Era Amanda, a segunda amiga de Madison daquela noite fatídica. Ela parecia completamente diferente. Cabelos naturais em vez de extensões elaboradas, roupas simples mas elegantes, e uma humildade genuína nos olhos. "Sarah, sei que não tenho direito de estar aqui", ela começou, "mas precisava te agradecer pessoalmente." Me agradecer? Aquela noite no Riverside Gardens me forçou a confrontar quem eu realmente era. Os comentários cruéis que fiz, a forma como tratei funcionários, foi horrível. "Você me mostrou um espelho que eu não queria ver, mas precisava." Amanda me contou como havia passado por uma transformação radical nos últimos 3 anos. Deixou seu trabalho em marketing de luxo para se tornar terapeuta ocupacional, especializando-se em ajudar pessoas com deficiências a desenvolver independência no trabalho. "Trabalho agora em um centro de reabilitação", ela explicou. "Todo dia vejo o impacto real da tecnologia que você criou. Sarah, você não apenas mudou minha perspectiva sobre valor humano, mudou minha vida inteira." Ela tirou uma foto da bolsa. "Esta é Maria, uma cliente minha que perdeu os movimentos das mãos em um acidente. Usando adaptações da Access Tech, ela voltou a trabalhar como contadora. Ontem ela me mostrou a primeira planilha que conseguiu completar sozinha em 2 anos. Nós duas choramos. Era incrível como uma noite de humilhação havia criado ondas de transformação que ainda estavam se espalhando 3 anos depois." Na semana seguinte, Madison me ligou com uma novidade que me encheu de orgulho. Ela havia sido selecionada para apresentar sua pesquisa sobre educação inclusiva no Congresso Internacional de Pedagogia em Barcelona. "Sarah, nunca imaginei que estaria apresentando pesquisa acadêmica para especialistas mundiais", ela disse, sua voz misturando nervosismo e excitação. "E tudo começou com aquela noite terrível que me forçou a repensar tudo." Madison havia se tornado uma autoridade reconhecida em educação inclusiva. Seu programa piloto em 3 escolas havia resultado em uma melhoria de 40% na integração de crianças com deficiência e redução de 65% em casos de bullying relacionado a diferenças. "O mais incrível", ela continuou, "é que as escolas que implementaram nosso programa agora têm listas de espera de famílias querendo matricular seus filhos. Os pais perceberam que ambientes verdadeiramente inclusivos beneficiam todas as crianças, não apenas aquelas com deficiência." 2 semanas depois estava no palco principal do TED Global em Vancouver, preparando-me para dar a palestra mais importante da minha vida. O tema era The Dignity Revolution, How One Night Changed Everything, a revolução da dignidade, como uma noite mudou tudo. A audiência de 3.000 pessoas incluía líderes mundiais, CEOs, ativistas e, crucialmente, centenas de pessoas com deficiência que haviam sido especificamente convidadas para estar ali. "Há exatamente 3 anos e 4 meses, comecei. Fui forçada a fingir ser empregada na festa da minha própria irmã. Esta noite poderia ter me destruído. Em vez disso, ela me ensinou a lição mais importante da minha vida. Nossa dignidade não é negociável. Não importa quem tente nos diminuir." Falei sobre como aquela experiência havia revelado não apenas o preconceito da minha família, mas sistemas mais amplos de discriminação, que pessoas com deficiência, trabalhadores de serviços e outras populações marginalizadas enfrentam diariamente. "Mas esta não é uma história sobre vingança", continuei, "é uma história sobre transformação, sobre como usar nossa dor mais profunda para criar cura para outros."
Sobre como uma noite de humilhação se tornou uma década de revolução. Compartilhei números concretos: 2,1 milhões de pessoas agora usando tecnologia da Access Tech, 450 escolas implementando programas de educação inclusiva baseados no trabalho de Madison, 15 países aprovando legislação de acessibilidade inspirada em nossa história. Mas números são apenas números, disse. O que realmente importa são as histórias por trás deles. Contei sobre Marcos, que agora estava no último ano do MIT, e havia criado um aplicativo revolucionário para comunicação assistiva. Sobre Ana, que havia voltado a trabalhar como advogada e agora especializava em direitos de pessoas com deficiência. Sobre Carlos, que aos 15 anos havia se tornado um defensor reconhecido internacionalmente para direitos de jovens com síndrome de Down. Cada pessoa que conseguiu dignidade através da tecnologia, cada criança que cresceu em um ambiente verdadeiramente inclusivo, cada mudança de mentalidade sobre o valor humano. Tudo isso começou com uma escolha simples: não aceitar ser diminuída. O standing ovation durou 4 minutos, mas o que mais me tocou foram as pessoas que se aproximaram depois. Uma jovem executiva me disse que havia confrontado discriminação racial em sua empresa após ver minha palestra online. Um homem de 60 anos contou como havia começado a tratar funcionários de restaurante com mais respeito. Uma mãe explicou como ensinou seus filhos sobre inclusão usando nossa história como exemplo. Cada interação confirmava que o impacto da nossa jornada ia muito além de tecnologia ou educação formal. Estava mudando corações e mentes sobre questões fundamentais de humanidade e respeito. No voo de volta para casa, recebi uma mensagem de Michael Chen. A Chen Tech Industries havia sido escolhida para liderar um consórcio de 50 empresas comprometidas em tornar todos os produtos tecnológicos acessíveis por padrão até 2030. Sarah, dizia a mensagem, lembra quando nos conhecemos naquela noite caótica há 3 anos? Eu sabia que você era especial, mas nunca imaginei que nossa parceria mudaria fundamentalmente como o mundo pensa sobre acessibilidade. Obrigado por me ensinar que fazer o bem e fazer bem podem ser a mesma coisa. Enquanto o avião sobrevoava as nuvens em direção à casa, refleti sobre a jornada extraordinária que minha vida havia se tornado. Havia começado com uma mulher desesperada para ser aceita pela família, disposta a se diminuir para evitar conflitos. Agora era uma líder global lutando para garantir que ninguém mais fosse forçado a escolher entre dignidade e pertencimento. Mas talvez o mais importante era que nossa história havia provado algo fundamental: mudança real é possível, pessoas podem crescer, sistemas podem ser transformados. E às vezes tudo o que precisa é de uma pessoa corajosa o suficiente para dizer não, quando lhe pedem para ser menos do que merece ser. A revolução da dignidade havia começado com uma noite, mas estava claro que duraria muito mais que uma vida. 5 anos após aquela noite transformadora no Riverside Gardens, encontrei-me novamente no mesmo local, mas desta vez para um evento que superaria tudo o que havíamos imaginado. O Riverside Gardens estava sendo transformado no primeiro centro global de inovação em acessibilidade do mundo, um complexo de pesquisa, educação e desenvolvimento que receberia mais de 50 mil visitantes por ano. Michael Chen havia comprado o local e o doado para a Tim Mitchell Foundation, com uma condição especial: que sempre lembrássemos as origens humildes da nossa revolução. Por isso, uma das salas permanentes do centro seria uma réplica exata do salão onde tudo começou, preservada como um memorial vivo da importância de defender nossa dignidade. Sarah, disse Michael, enquanto caminhávamos pelos corredores em construção, quando vi você naquela noite 5 anos atrás, sabia que estava testemunhando algo histórico. Mas nem eu imaginava que estávamos presenciando o nascimento de um movimento global. O centro incluiria laboratórios de última geração onde pessoas com deficiência trabalhariam lado a lado com engenheiros para desenvolver soluções tecnológicas. Haveria salas de aula onde a metodologia de educação inclusiva de Madison seria ensinada para educadores de todo o mundo. E, principalmente, haveria espaços onde pessoas que enfrentaram discriminação poderiam compartilhar suas histórias e encontrar apoio para transformar dor em propósito. Enquanto observávamos os trabalhadores finalizando as instalações, recebi uma ligação inesperada. Era o secretário-geral da ONU.
Ms. Mitchell tem uma proposta extraordinária. O Conselho de Segurança votou unanimemente para criar o primeiro cargo de embaixadora global para a dignidade humana e acessibilidade. Gostaríamos que você fosse a primeira pessoa a ocupar esta posição. Fiquei momentaneamente sem palavras. Ser embaixadora da ONU significaria uma plataforma global para influenciar políticas, liderar iniciativas internacionais e garantir que nossa revolução da dignidade alcançasse cada canto do planeta. Senhor Secretário-Geral, seria uma honra incomparável, mas tenho uma condição. Qual seria? Quero que metade da minha equipe seja formada por pessoas que vivenciaram discriminação pessoalmente. Não podemos criar políticas sobre inclusão sem incluir verdadeiramente aqueles que mais entendem sobre exclusão. Absolutamente. Na verdade, esperávamos que você fizesse exatamente essa exigência. 3 semanas depois, estava em Nova York prestando juramento como a primeira embaixadora global para a dignidade humana e acessibilidade da história das Nações Unidas. A cerimônia foi transmitida ao vivo para 2,1 bilhões de pessoas em 150 países. Mas antes de aceitar oficialmente o cargo, havia algo importante que precisava fazer. Pedi para falar com a imprensa internacional presente na cerimônia. Há 5 anos fui humilhada por minha própria família em uma festa. Hoje, estou aqui representando 1,3 bilhão de pessoas com deficiência e incontáveis outras, que enfrentam discriminação diariamente. Esta jornada me ensinou que transformação não é apenas possível, é inevitável quando nos recusamos a aceitar menos do que merecemos. Pausei, olhando diretamente para as câmeras. Mas quero ser muito clara. Esta não é minha vitória, esta é nossa vitória. De cada pessoa que escolheu dignidade em vez de conformidade, de cada indivíduo que transformou rejeição em revolução, de cada família que aprendeu que amor verdadeiro significa aceitação incondicional. Após a cerimônia, houve uma recepção na sede da ONU. Entre os convidados estavam pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pela nossa jornada, líderes mundiais comprometidos com inclusão. E, surpreendentemente, algumas faces familiares do passado. Mrs. Rodrigues, agora CEO da sua própria empresa internacional de eventos acessíveis, me abraçou com lágrimas nos olhos. Sarah, lembra quando você me disse que eu valia mais do que pensava? Hoje minha empresa emprega 200 pessoas em 12 países, e nosso foco é criar eventos verdadeiramente inclusivos. Tudo começou com sua coragem de me ver. David, o executivo que havia filmado meu confronto com Madison anos atrás, se aproximou com sua esposa e filha. Sarah, quero que conheça minha filha Emma. Ela nasceu com autismo, e graças aos programas educacionais que você inspirou, está prosperando em uma escola completamente inclusiva. A pequena Emma, de cerca de 8 anos, me entregou um desenho colorido mostrando crianças de todas as habilidades brincando juntas. Obrigada por fazer o mundo mais gentil, ela disse com um sorriso radiante. Mas o momento mais emocionante da noite foi quando Madison subiu ao palco para falar. Ela agora era diretora de educação inclusiva da Chan Mitchell Foundation, e acabara de ser nomeada consultora especial da Unesco para pedagogia transformadora. 5 anos atrás, Madison começou, sua voz firme mas emocionada, cometi o erro mais humilhante da minha vida. Tratei minha irmã como menos que humana, porque estava cega pelos meus próprios preconceitos e inseguranças. Ela olhou diretamente para mim. Sarah me mostrou que verdadeiro amor familiar não é sobre manter aparências ou status. É sobre ver e celebrar o valor inerente de cada pessoa. Ela me ensinou que crescimento real às vezes requer quebrar completamente para se reconstruir sobre fundações mais sólidas. Madison revelou então algo que me surpreendeu completamente. Por isso, quero anunciar que a Fundação Madison Thompson para a Educação Transformadora foi oficialmente criada esta semana. Será focada em ensinar crianças sobre empatia, inclusão e dignidade humana desde a primeira infância. A plateia explodiu em aplausos. Madison havia usado sua própria fortuna, acumulada através de seu trabalho inovador em educação, para criar uma fundação independente que expandiria nosso impacto para as próximas gerações. Minha irmã transformou humilhação em revolução, ela continuou. Agora é minha vez de transformar vergonha em serviço. No final da noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Madison e eu nos sentamos na varanda com vista para o East River. Pela primeira vez em anos, éramos apenas 2 irmãs conversando.
Sarah, posso te fazer uma pergunta? Madison disse, olhando para a água. Você alguma vez se arrepende de não ter me confrontado privadamente naquela noite, de ter exposto tudo publicamente? Refleti cuidadosamente antes de responder. Madison, se eu tivesse te confrontado apenas em particular, você teria pedido desculpas e talvez mudado temporariamente. Mas problemas sistêmicos requerem soluções sistêmicas. O que aconteceu naquela noite não era apenas sobre nós duas. Era sobre uma cultura que permite que pessoas sejam diminuídas, baseado em aparências ou posições sociais. E olha o que surgiu disso, acrescentei. Milhões de pessoas agora têm acesso à tecnologia que muda suas vidas. Centenas de milhares de crianças estão crescendo em ambientes verdadeiramente inclusivos. Leis foram aprovadas, mentalidades foram transformadas, e você se tornou uma das líderes mundiais em educação inclusiva. Madison assentiu lentamente. Então você está dizendo que precisava ser público para ser real? Estou dizendo que às vezes nossos momentos mais difíceis se tornam os catalisadores para mudanças que nunca poderíamos ter imaginado, e que compartilhar nossa vulnerabilidade pode dar permissão para outros fazerem o mesmo. 6 meses depois de volta ao Centro Global de Inovação em Acessibilidade no Riverside Gardens, presenciei algo que jamais esquecerei. Era a primeira turma de 50 jovens inovadores, metade com deficiência, metade sem, apresentando suas soluções tecnológicas para alguns dos problemas de acessibilidade mais complexos do mundo. Marcos, agora formado pelo MT e líder da nossa divisão de pesquisa, apresentou um dispositivo revolucionário que permitia a pessoas com paralisia cerebral severa controlar qualquer tecnologia através de micromovimentos oculares. Ana, que havia se tornado nossa diretora jurídica, anunciou que 23 países haviam adotado nossa Declaração Universal de Direitos Digitais. Mas foi Carlos, agora com 18 anos e prestes a entrar na universidade, quem me emocionou até as lágrimas. Ele apresentou um aplicativo que havia criado para ajudar jovens com síndrome de Down a navegar sistemas de transporte público independentemente. Quando era pequeno, Carlos disse para a audiência de centenas de pessoas: as pessoas achavam que eu nunca seria independente. Agora, não apenas sou independente, mas estou criando independência para outros. Obrigado, MS. Sarah, por me mostrar que diferentes não significa menos. Enquanto os aplausos ecoavam pelo salão, o mesmo salão onde uma vez fui forçada a me esconder atrás de um uniforme falso, senti uma paz profunda. Não apenas porque havíamos construído algo extraordinário, mas porque havíamos provado que transformação real é possível. Hoje, 7 anos após aquela noite no Riverside Gardens, nossa revolução da dignidade impactou mais de 15 milhões de pessoas diretamente e incontáveis milhões indiretamente. A Access Tech se tornou uma das 500 maiores empresas do mundo. A Chen Mitchell Foundation opera em 90 países. Os programas educacionais de Madison são usados em mais de 10 mil escolas globalmente. Mas os números, por mais impressionantes que sejam, não capturam o verdadeiro legado da nossa jornada. O verdadeiro legado está nas crianças que crescem acreditando que diferença é força, não fraqueza. Está nos adultos que aprenderam a ver valor humano além de títulos ou aparências. Está nas famílias que escolheram amor incondicional em vez de aceitação condicional. Está na prova de que uma pessoa, apenas uma pessoa, recusando-se a aceitar menos do que merece, pode iniciar uma revolução que transforma o mundo. Às vezes me perguntam qual conselho daria para alguém enfrentando humilhação ou discriminação. Minha resposta é sempre a mesma: sua dignidade não é negociável. Não importa quem tente te diminuir, não importa quão poderosos eles pareçam, não importa quão sozinho você se sinta. Você tem valor inerente que ninguém pode tirar. Use sua dor como combustível, não como desculpa. Transforme rejeição em revolução. E lembre-se de que às vezes, os momentos que mais nos quebram são os que mais nos fortalecem. A garota que foi forçada a fingir ser empregada agora, lidera uma revolução global de dignidade. E se isso é possível para mim, é possível para qualquer pessoa corajosa o suficiente para acreditar em seu próprio valor. Porque no final, a maior vingança não é humilhar aqueles que nos humilharam. É usar nossa experiência para garantir que ninguém mais precise passar pelo que passamos. E é isso que chamamos de revolução da dignidade. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder, é só clicar e conferir.
E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.